Então existem erros tão simples, tão básicos, que às vezes passam desapercebidos por quem lidera. É importante você reconhecer os seus erros para que você se torne um líder melhor. Claro, investir sempre naquilo que são suas qualidades, mas também minimizar ou reconhecer e melhorar os seus erros. O quarto erro muito comum é o líder que manda fazer, mas não confere o resultado final. Então ele manda fazer a tarefa, mas não checa se a tarefa foi feita, se ela foi feita dentro do prazo, se ela foi feita dentro dos padrões. Então é o líder que ele até manda fazer, mas não confere, por isso as coisas não acontecem. Então se você é um líder que aprendeu a delegar, saiba que não é importante somente dizer ao colaborador o que ele deve fazer e de que forma. Também é preciso você verificar o resultado final e o prazo dessa entrega, o prazo do resultado final. Então a meta, se está sendo cumprido aquela meta. Como líder, você não pode supor que o trabalho foi feito de maneira correta. É preciso conferir. Que bom se as coisas funcionassem assim, né? Você delega para o sujeito e o sujeito faz tudo certinho, mas não é, na vida não é assim. A pessoa não faz certo e você precisa checar. Por isso que você é líder, porque você precisa fazer o time funcionar e funcionar muito bem. É muito comum que as pessoas não entendam a forma que você explicou e aquilo que você queria. Então, tem gente que não entende o que você explicou e podem acontecer duas coisas. Uma, ela fazer o trabalho errado, que é pior e péssimo. Você vai perder dinheiro, você vai perder tempo, você vai perder recurso. E a segunda coisa que pode acontecer é a pessoa ter vergonha de te perguntar. Ela tem vergonha de dizer que não entendeu. Por isso é importante que você tome a atitude de perguntar se a pessoa entendeu. De perguntar os passos para a pessoa, o que tem que fazer. Pedir para ela te explicar o que tem que ser feito. Então, é mais ou menos assim. As pessoas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Esse é um ditado popular muito verdadeiro. Você ouve aquilo que você quer ouvir. Então, cuidado com isso, porque às vezes a pessoa ela vai querer ouvir, vai entender aquilo que ela quer entender e aí as coisas vão dar errado. E assim, elas acabam fazendo aquilo que elas querem fazer, não aquilo que precisa ser feito. Não aquilo que precisa ser feito. Então, conferir o trabalho traz alguns benefícios evidentes. Primeiro, dá ao líder a capacidade de ensinar a melhor maneira de se fazer o trabalho. Segundo, possibilita ao líder estabelecer os padrões do serviço, como esse serviço deve ser entregue, como ele deve ser feito. Terceiro, traz a uniformidade na prestação de serviços. Então, quando o colaborador sabe que seu trabalho será conferido por alguém, ele tem sempre a tendência de realizar o trabalho da melhor maneira possível. Infelizmente, o ser humano funciona assim, né? Quando tem uma câmera filmando, ele trabalha melhor. Quando não tem, ele não trabalha bem. Eu não estou dizendo que sou a favor de câmera, não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma maneira geral. Eu não estou dizendo que você tem que controlar tudo. Não, acho que nem deve. Se você precisa controlar a pessoa todo o tempo, é sinal que, repito, você contratou a pessoa errada. Porém, eu estou dizendo assim, nós temos a tendência de quando alguém está nos olhando, nos observando, de trabalhar melhor, de sermos pessoas melhores. Então é importante você checar, fazer e checar as coisas, delegar e checar as coisas. O quinto erro comum é o líder que não ouve. A gente falou isso em tantos programas, isso é tão batido, mas ainda acontece esse erro. O líder que não ouve. Então, ouvir é a competência do líder de definir as tarefas, delegar a seus funcionários e depois escutar as dificuldades que esses colaboradores têm no cumprimento da tarefa. Então, aprender a ouvir o que os seus colaboradores têm a dizer como retorno dessas atividades. Então, está fazendo, pintou um problema, aconteceu um problema no meio do caminho, algo que foi inesperado, você planejou algo para 15 dias e já está durando 30, por que está durando 30? Então, o líder precisa ouvir antes de brigar, antes de puxar ou de cobrar. O líder precisa ter essa capacidade de ouvir antes de julgar. Então, e sempre ouvir os dois lados da história, se tem mais de uma pessoa envolvida. Você nunca vai tomar uma decisão ouvindo só uma pessoa, ouvindo só um ponto da história. Você vai procurar o maior número de informações possíveis antes de tomar a sua decisão. Isso vai minimizar os seus erros. É importante também que o líder reconheça os seus erros. Quando ele tiver erro, reconhecer os seus erros
vai fazer com que ele seja mais respeitado pela equipe. Porque outro erro comum do líder é o líder que coloca o seu erro, a sua culpa nos outros. Então, quando as coisas dão certo, ele tem os méritos. Quando as coisas dão errado, é culpa da equipe. Então, o líder que não reconhece os seus erros é uma pessoa que começa a ser, vamos dizer assim, despertar a antipatia da equipe. Então, acredite, quando você reconhece o seu erro diante da equipe, em voz alta, diante de todos, você ganha poder com isso, você é mais admirado com isso. Então veja, é preciso colaborar, ouvir, entender que nem sempre o teu planejamento vai funcionar e você precisa ouvir as pessoas, ouvir as dificuldades, ouvir os problemas encontrados. Esta é uma informação muito importante e valiosa que deve ser levado aos líderes. Então, se você é uma pessoa que ouve, é aberta às pessoas, as pessoas naturalmente vão te procurar por conta das coisas. Se você se fecha, não quer nem saber, não quer ouvir e fala simplesmente resolva, as pessoas vão se preocupar somente com o resultado e às vezes o meio do caminho, ela não vai se importar como chegar no resultado, ela vai fazer de qualquer jeito. Então, cuidado com isso, esteja aberto a ouvir. Se o líder não estiver disposto a ouvir, os colaboradores, repito, não estarão impulsionados a compartilhar informações. E um líder sem informações é um líder que faz besteira, é um líder que julga errado, é um líder que erra, é um líder que não sabe coordenar a sua equipe. É sempre importante sinalizar que você está disponível para ouvir as pessoas. Criar canais de comunicação explicando aos colaboradores como usá-los. E importante é que hora usar. Porque também você pode estar aberto, mas pode ser interrompido a cada momento. E você não consegue produzir. Você precisa delimitar um horário para que seus colaboradores venham falar com você. Então, no final da tarde, no início da manhã, 2 vezes por semana, em tal horário. Porque senão, a cada 10 minutos, fica uma pessoa te ligando para que você apague o incêndio delas. Então, é importante, ao mesmo tempo que você esteja aberto, você determine alguns horários para que a equipe possa conversar com você. Então, se você se tranca numa sala, se você nunca atende o celular, se você nunca atende o telefone, se você nunca está disponível, as pessoas podem sentir medo de continuar a tarefa, podem esperar que você volte, ou ainda podem desenvolver a tarefa de uma maneira errada, porque você não as ouviu. E isso vai te custar caro, porque a coisa está na metade do caminho, ou a tarefa já foi realizada, ou ainda a tarefa está parada. Então, esteja disponível a ouvir as pessoas, sem julgamento, sem preconceito, sem barreiras e pegar essas informações e tomar a melhor decisão possível. Então, o outro erro comum de liderança é o líder que não está disposto a ouvir. E por não estar disposto a ouvir, ele não cresce como pessoa, não gerencia melhor, não lidera de uma maneira mais eficaz e geralmente não produz os resultados necessários. Então já vamos falar de erros comuns na liderança, erros que nós cometemos todos os dias, às vezes sem perceber, e que precisamos notar para corrigi-los. Até já.